Mas por que tem toda essa pluralidade no cristianismo? Porque se é uma coisa, da onde veio esses cristianismos, cada uma interpretação, em qual época na história que teve essas separações, né, de ideologias? Então, primeiro, e aí você tocou num ponto, eu estou defendendo a questão da Bíblia, e aí entra um princípio do cristianismo, digamos, protestante, que é o que a gente defende, que a gente acredita, é que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, então ela é a fonte, a principal fonte, a única fonte, digamos, que todas as outras fontes elas precisam se reportar à Bíblia, elas não podem ferir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra revelada aos homens, escrita por mais de 40 homens diferentes, em tempos diferentes, mas que tem um personagem principal, Jesus, que no Antigo Testamento era o Messias e no Novo Testamento é o Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou e produziu um movimento. Essa pluralidade tem a ver com as questões de interpretação desse texto. Porque, por exemplo, aquele argumento que a gente diz, a Bíblia, e que eu estou falando agora, a Bíblia é a regra de fé e prática, ela é também um argumento subjetivo. Por quê? Cada escola de pensamento, cada escola teológica que vai surgindo na história da humanidade, tem alguma diferença na forma como interpreta esses textos. É óbvio que existe uma forma correta de interpretar os textos, num princípio histórico, cultural, que é aquela questão. O texto, por exemplo, do Novo Testamento, ele tem a ver com quem escreveu e para quem escreveu. A gente pega lá um caso específico. 1 Coríntios capítulo 11, que fala do uso do véu na igreja de Corinto. E ele fala lá que todas as mulheres usem o véu, ou então que tirem o véu e raspem a sua cabeça. Ali não é só e aí ele faz também uma teologia naquele princípio, mas ali é o seguinte, na cidade de Corinto existia um monte, que era a Acro Corinto, que era o Alto Corinto, que era um monte bem grande próximo do centro de Corinto, e lá em cima ficava o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, e diga-se de passagem, de todo tipo de amor, a deusa da fertilidade. A forma de culto nesse templo eram cultos sexuais, e era dirigido por sacerdotisas mulheres, que ficavam lá à disposição para realizar cultos sexuais. Eram verdadeiras orgias dentro desse culto. E essas mulheres do templo de Afrodite, elas eram reconhecidas por raspar a cabeça. O que Paulo está defendendo em 1 Coríntios 11 é uma questão de igualdade e misericórdia para com as ex-sacerdotisas do templo de Afrodite, que se convertiam ao cristianismo e que eram menosprezadas pelas mulheres de Corinto que tinham cabelo comprido. Então era uma coisa de defender uma elas. inclusão. Uma forma de inclusão. E aí ele fala, então, para não haver mais esse tipo de diferença, toda mulher na igreja de Corinto vai usar um véu, vai tampar a cabeça, ou raspa a cabeça. E aí ele até é sarcástico com as mulheres daquela igreja, ele fala, ou vocês acham que é vergonhoso demais raspar a cabeça? Se é vergonhoso demais, então usem o véu. Agora, como que eu aplico isso no contexto atual? Eu não vou obrigar todas as mulheres na igreja a entrar de véu. Na verdade, aí entra a questão. A interpretação desse texto com luz no contexto histórico, cultural de Corinto, atendia a uma necessidade específica lá de Corinto. Existe uma moralidade por trás desse princípio, que tenha misericórdia das irmãs prostitutas, talvez que chegam na igreja. Não existem mais sacerdotisas cultuais, mas existem mulheres de prostituição. Talvez muitas daquelas mulheres pensavam, o meu marido ia nesse templo, vai saber se ele não tinha relação sexual com essas mulheres. Eu não vou receber elas bem aqui. A forma de interpretar esse texto, primeiro, é à luz do tempo em que ele foi escrito, para quem ele foi escrito. E aí, o que eu faço se eu for pregar 1 Coríntios 11? Eu vou aplicar ele aos nossos dias. E aí eu posso fazer uma aplicação falando de inclusão, falando de aceitação. E aí, isso não quer dizer que Paulo estava sendo conivente com o tipo de vida que aquelas mulheres levavam, até porque elas vão ser transformadas por Cristo a ponto do cabelo delas crescer, delas não precisar mais ficar com o cabelo cortado e também deixar uma vida de promiscuidade. Sim.
Mas vocês entenderam um exemplo? Então, você acha que essas diferenças de denominações, de vertentes do cristianismo estão nos Na detalhes? interpretação. Perfeito. Nos detalhes e não no objetivo geral do cristianismo. Perfeito. Porque todas seguem o mesmo Jesus, o mesmo Cristo que veio e morreu por nós para nos salvar dos nossos pecados. Então, Em essência, são em essência todos é a mesma iguais. coisa. Para mim, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. E aí eu estou citando, por exemplo, o cristianismo católico e o cristianismo protestante, que são os mais comuns no contexto brasileiro. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos separa são detalhes grandes, significantes, que fazem com que a gente não consiga caminhar junto, mas, para mim, cristianismo tem a ver com a centralidade de Cristo, e aí alguém vai questionar se a Igreja Católica tem uma centralidade em Cristo pela questão dos santos e tal, mas aí a gente vê um movimento na própria Igreja Católica de retomar essa centralidade no movimento carismático. Sim. E tal, que hoje você vê alguns padres do movimento carismático pregando na igreja, eles são iguais ou melhores do que muito pastor hoje em dia. Então, digamos que na própria Igreja Católica está havendo uma recentralização de Cristo. Isso. E até uma ressignificação dos santos. Com certeza. Não como ídolos mais, mas como pessoas de admiração. Eles não Eu vejo muito isso em eles não vários falam católicos. em adoração aos santos, eles falam em veneração. Com homenagem aos santos? Isso, veneração tem a ver com respeito, ver alguém com uma história bonita, que deixou um exemplo. Só que aí o problema é que eles dobram o joelho diante dessas imagens e aí já se configura idolatria. Você acha que é possível superar essas diferenças? É difícil. Como fazê-lo, né? É difícil superar as diferenças, porque aí entra um outro princípio. Essa pluralidade aí eu falei que tem a ver com formas de interpretação dos textos e tal. Eu vejo uma provisão divina, inclusive, nessa pluralidade, porque também essas diferenças, elas atendem necessidades das sociedades que são diferentes. Sim. Elas são providências divinas para levar o cristianismo para outros âmbitos, porque em toda a história, sempre teve alguém que tentou fechar todos os movimentos dentro de uma única caixinha, dentro da nossa visão. Porque acreditava que a visão era correta. Exatamente. Porque aí, beleza, a centralidade é Cristo e a centralidade é a palavra. Só que você há de convir que a forma como eu vejo a palavra, se for diferente do outro, vai me dar condições de dizer que o outro está sendo herege. Sim. E ele, olhando para mim, dizer que eu estou herege. Agora, quem está... Um apontando para o outro, quem está com a visão correta? Qual é a cosmovisão correta? Qual é a forma correta? É uma discussão que não acaba mais. E aí, cada vez a gente mais se separa do que se une. Só que, se a gente se unir numa coisa só, a gente pode se tornar inoperante. A gente pode deixar de alcançar outros nichos da sociedade. Eu falei da igreja gótica. Por exemplo, como que a igreja gótica, lá no começo do podcast, como é que a igreja gótica vai caminhar, por exemplo, com os Deus é Amor? Aquela turma da saia comprida, são dois extremos, do cabelo né? comprido, não pode usar maquiagem e tal, não vão caminhar. Sim. E não adianta a gente querer forçar que eles caminhem juntos. E eu até acho que faz parte da multiforme graça de Deus ter manifestações diferentes, formas diferentes, apresentando a mesma essência. Para atender necessidades diferentes. Porque nós somos indivíduos individuais. Então, para atender, como a gente também citou no início, a nossa individualidade, Deus precisa se revelar de várias formas, de multiformas. Então, o objetivo não é juntar todo mundo, mas o objetivo para superar essas diferenças seria, no caso, o respeito. Respeito, tolerância, misericórdia, intercessão, ajuda, auxílio. Ontem a gente estava tendo uma aula no nosso seminário e a gente levantou algumas questões relacionadas à eclesiologia, a forma de ser igreja. Por exemplo, hoje existem igrejas cristãs que são igrejas para homossexuais. Então, lá eles dizem, não, aqui nós aceitamos tudo, e geralmente eles associam o termo à graça, que a graça na Bíblia é o favor imerecido, é o Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos, pela misericórdia, e nos dá o que não merecemos. Como eu sou. É óbvio que eu não posso aceitar esse formato de igreja, porque ela está banalizando, inclusive, o que é a graça, porque a graça
ela é o favor de Deus para nos dar condições de sermos transformados. Sim. Ela nos recebe do jeito que a gente é, E nos sim, transmolda. mas vai nos transformando. Uma igreja que banaliza a transformação e relativiza pecados e situações e aí a gente poderia falar do que é pecado, mas aí a gente fica mais uma hora conversando sobre isso, a gente não vai aceitar de forma alguma. Agora, todo homossexual que vai para essa igreja, que está lá ouvindo a palavra, ele não é cristão? Não posso dizer. Porque ele pode ter uma experiência com Cristo lá, e aí, necessariamente, em algum momento, ele vai perceber que ele não pode permanecer ali. E quem tem experiência com Cristo acaba mudando, né? Modificando. E aí, se eu tenho um amigo que frequenta uma igreja dessas, eu estou caminhando com ele, eu tolero a situação de que ele está nessa igreja e tal, e em algum momento eu posso auxiliá-lo, talvez, a se desconectar dessa igreja que está banalizando graça, que está banalizando textos bíblicos, que está relativizando textos bíblicos, e eu encaminho ele para se aproximar de Cristo a ponto de ser transformado. Não é uma transformação à força. Tem igrejas brasileiras que são cristãs, e eu não posso dizer que não são cristãs, mas que banalizam questões onde, por exemplo, resumem o evangelho à questão financeira. Pregam dinheiro, fazem propósitos de dinheiro para ser bem-sucedidos financeiramente. Inclusive, a minha avó e minha mãe se converteram nessa igreja. Mas e através delas eu fui meios, conhecer o evangelho. São meios para você chegar ao objetivo final, né? Então, temos várias igrejas, o nosso editor vai colocar um pi, porque eu vou citar o nome como, por exemplo... Ela leva muita gente, é uma igreja que leva, ela está cheia. Só que quando a pessoa tem contato com o verdadeiro evangelho, quando ela, por conta própria, quer ler a Bíblia, quer entender o que está acontecendo, quer entender o sentido por trás das coisas, ela vai entender que ela não pode continuar ali. E ali vai começar a transformação. Eu vejo muito como uma forma de pegar, de pegar aquelas pessoas, fazer elas voltarem os olhos para o que seria o certo, para o que elas devem seguir, e quando chega lá, vê que não é só aquilo. E aí começa a trilhar um novo caminho. Não, na própria história, toda a igreja cristã, ela parte de um princípio de estar sempre se reciclando e se readequando com relação ao que foi revelado, em relação à Bíblia. Todas as igrejas ocidentais, e aí luteranos, metodistas, batistas, presbiterianos, em algum momento estiveram ligados historicamente à grande igreja católica que existia lá no período da Idade Média, chamada Idade das Trevas. Aí a gente sempre remete a Constantino, que foi o primeiro imperador que se tornou cristão, que institucionalizou a religião cristã como oficial do Império Romano, que construiu os primeiros grandes templos e tal. O que aconteceu lá no século XVI, XVII, lá com os reformadores? Eles avaliaram a forma que eles estavam sendo igreja e eles promoveram reformas estruturais na forma de ser igreja. E aí surgiu os movimentos luteranos, o anglicanismo lá com Henrique VIII na Inglaterra, os reformados calvinistas da Suíça, da Escócia, lá com John Knox. Depois, 200 anos depois, dentro da ramificação lá dos anglicanos, vem John Wesley, que é precursor de um movimento metodista. E em toda a história vai haver esses movimentos. Nós, até 1967, éramos da Metodista do Brasil, mas em 1967, 5 pastores tiveram uma experiência pessoal com o Espírito Santo, recebendo o que a Bíblia fala dos dons do Espírito, do batismo com o Espírito, e naquela época a Igreja Metodista do Brasil não acreditava nessas manifestações e literalmente expulsou esses 5 pastores da igreja, e eles se viram pregando embaixo de uma marquise, em cima de uma ponte, fazendo reuniões em cima de uma ponte, e aí naquela dificuldade, eles viram a necessidade de fundar uma igreja, e virou a Igreja Metodista Wesleyana, que é até uma redundância, né? Porque o metodismo veio do Wesley, então é o metodismo wesleyano, só para dizer que a gente está ligado a Wesley e a metodista. Então, assim, esse movimento de reforma, de readequação, ele faz parte em todo momento. Nós, aqui na igreja, em todo momento, a gente reavalia o nosso formato para perceber se a gente não está indo contra algum princípio da palavra e tal. Eu diria que, na forma,
a gente pode até relativizar, ter misericórdia e tal, mas na essência, nós precisamos ter uma fé em Cristo, nós precisamos olhar para as Escrituras e conferir se a gente está sendo exatamente como é, enfim, mas aí existe uma série de discussões, mas eu diria, o que nos une é muito maior do que o que nos separa.